Olá, finalmente você me encontrou. Eu me chamo Surrealista. E que tal jogarmos um jogo de cartas? Venha, se aproxime, sente-se um pouco. Assim como já aconteceu, caso você perca, você fará parte do meu baralho. Dando uma passadinha aqui no começo do vídeo só para lembrar para vocês que eu estou disposto a voltar com o canal, mas com isso eu peço a ajuda de vocês. Se vocês puderem dar o like, comentar, compartilhar, já é de ajuda bastante, porque é o que me motiva a continuar com isso. Bem, e ao iniciar o jogo, a gente se depara com uma mesa, com os baralhos e o que me pareceu uma balança. Também não sabemos quem é o nosso adversário, mas só para dar mais contexto ao vídeo, o nome dele é Lash. E até o presente momento do jogo, ele é o único adversário. Após aprender um pouco a mecânica do jogo, como funciona, Lash nos mostra um mapa bem peculiar, representado com bonecos. Aparenta estar dentro de uma floresta, detalhe esse que é mostrado nas cartas que representam animais selvagens. Após a batalha com Lash, podemos explorar um pouco o local e descobrindo assim alguns enigmas que há na sala. Enigmas esses que, após resolvido, pode acabar nos dando itens ou cartas. Alguma dessas cartas que a gente encontra acaba interagindo com o nosso personagem, que é o caso do Arminho. Não só ele, mas como o Percevejo ou o Lobo. Todos eles dão dicas para os personagens ou comenta sobre nossas jogadas. Ao decorrer do jogo, ao coletarmos as cartas desses outros animais, percebemos que eles já se conhecem em alguns diálogos. Voltando ao jogo, cada vez que perdemos para Lash, ele acaba tirando uma foto nossa para colocar em seu baralho. Carta essa que podemos personalizar para ficar mais forte ao decorrer das rodadas. E também acabamos descobrindo que Lash está nos fazendo jogar um RPG, utilizando mapas com bonecos e máscaras. Após várias batalhas com Lash, chega um momento do jogo que, ao morrer, nosso personagem é apresentado a uma pintura, o que parece ser um arbusto pintando uma faca. Eu sei, parece estranho, mas isso tem uma explicação. Mais pra frente no jogo, o nosso personagem utiliza itens. Pode ser cartas, tesouras para cortar as outras cartas, mas um item específico que chama bastante atenção do nosso personagem é a faca, que vimos lá na imagem do arbusto. Essa que nos ajuda a ganhar pontos extras, porém de uma forma um pouco estranha, arrancando assim o olho do nosso personagem. Após utilizarmos esse item, Lash nos dá um baú para repor o olho que foi amputado. Dentre esse baú de olhos, um em específico nos chama a atenção, um olho um pouco robótico. E ao escolhermos esse, ganhamos uma visão robótica, que ao olhar ao redor conseguimos enxergar mensagens que até o momento estavam invisíveis. Mensagens essas que dá pra gente resolver alguns enigmas. Porém, um desses enigmas nos dá um item extremamente valioso, que seria o rolo de câmera, que usando as dicas dos nossos amigos Arminho, Percevejo e Lobo, podemos colocar o rolo de filme nas câmeras e acabar prendendo o Lash nela, transformando assim ele em uma carta. Bem, eu sei, isso parece estranho, porém continua sendo o jogo. O jogo corta para o que parece ser vários vídeos gravados em estilo vlog. Ao abrirmos os vídeos, é nos apresentado um sujeito chamado Luke, que faz vídeos sobre pacotes de cartas. Nada fora do comum até o momento. Até que Luke, de forma desconhecida, recebe um pacote chamado Inscript. Ao abrir, Luke percebe que uma das cartas está escrito algumas coordenadas, que por coincidência parece ser próximo à sua casa. Luke, indo até o local, acaba descobrindo um disquete que estava enterrado. E sem muito suspense, Luke acaba colocando esse disquete em seu computador, abrindo assim o jogo Inscript. Após isso, o jogo reinicia e é nos apresentado um jogo 2D que aparentemente é o verdadeiro Inscript. Nesse jogo,
é nos apresentada uma introdução, onde em um mundo existe 4 patronos, e cada um deles utiliza artifícios diferentes para criar cartas. Lash, o patrono das feras, fotografa animais selvagens. Grimora, patrono dos mortos, escreve os epitáfios dos mortos. P03, patrono da tecnologia, utiliza scanner de partículas para transformar seus robôs em cartas. E Magníficos, patrono da magia, que utiliza seu pincel para pintar seus pupilos. Ao iniciar o jogo, podemos iniciar a rota voltada ao patrono das feras, Lash, que nos apresenta outros personagens na floresta, como o pescador e o caçador, que eram apenas máscaras. Após algumas batalhas contra os personagens e desbloqueando cartas, ganhamos assim de Lash, um de 4 patronos derrotado. Ao derrotar Lash, P03 aparece e fala: "É por isso que estamos aqui de novo. Isso teria acontecido mais cedo se o disquete não tivesse sumido. Olhe bem para esse rosto, porque você nunca mais vai vê-lo novamente", mostrando o rosto do Arminho, o que dá a entender que Lash de alguma forma prendeu os patronos em cartas. E vendo por esse lado, os pupilos dos outros patronos também estavam no jogo, talvez como cartas ou objetos, como é o caso da Gosma, que dá dicas ao nosso jogador. Na floresta de Lash há vários mistérios. Um deles é uma entrada secreta na árvore. Nela é apresentado um dos personagens do RPG de Lash. Ele nos diz: "Poucos jogadores me visitam. Às vezes fico pensando, qual era meu propósito no jogo? O que eu posso te dizer? Eu já vi os dados antigos." Então, o que seriam esses dados antigos? O mesmo nos fala sobre um saber que acabou corrompendo o disquete. E também nos fala que os outros patronos reconhecem que estão dentro de um jogo. Após a derrota de Lash, podemos ir atrás dos outros patronos, Magnífico, P03 e Grimora, todos jogando com seus específicos baralhos. Porém, finalmente terminando o jogo, algo estranho acontece. Outro vídeo de Luke. Nesse vídeo, ele diz que está mandando um e-mail para a empresa que criou o jogo. Porém, as coisas acabam ficando estranhas quando o Lash recebe uma visita de uma mulher, que até então desconhecida. Bate em sua porta e Luke, ao questionar como ela entrou, ela apenas enrola dizendo outras coisas. Voltando ao jogo, podemos escolher qual dos patronos podemos pegar o lugar. Porém, o jogo deixa apenas escolher o P03, pois ele é o patrono que tem acesso ao jogo. Ao iniciar esse processo, P03 inicia uma batalha contra a gente, porém corrompendo o jogo. Após P03 reiniciar o jogo, o mesmo aparece na nossa frente, porém mudando completamente o jogo de 2D para 3D e extremamente parecendo como o começo do jogo. Porém, só que dessa vez, P03 exige uma batalha, não só contra ele, mas contra 4 mega robôs. Algo que Lash também fazia, porém com máscaras. Após derrotar os mega robôs, que entrando mais a fundo, cada um usa uma mecânica diferente. O primeiro tira fotos do nosso personagem. O segundo entra no nosso disco rígido. O terceiro cria cartas acessando a internet. Já o quarto, a gente pode criar e mostrar qual é a forma de luta dele. Após derrotar os mega robôs, P03 inicia um evento chamado A Grande Transcendência, que não sabemos ao certo do que se trata. Com isso, voltamos a Luke, indo atrás de informações sobre o jogo. Ao entrar em contato com quem vendeu o pacote de cartas, a pessoa diz apenas que as cartas eram de sua falecida filha, que trabalhou na empresa. Empresa essa que criou o disquete, porém que acabou com um final trágico, em um incêndio. Voltando, P03 dá início ao seu grande plano. Ao checarmos uma câmera que P03 pediu, damos de cara com os outros 3 patronos, que nos conta sobre o plano para vencer ele. O plano de P03
era espalhar o arquivo corrompido de script, não só no disquete, mas para a internet inteira. E durante o envio desses arquivos, Lash aparece e arranca a cabeça de P-03. Nesse processo, Grimora, por acaso, encontra os arquivos e inicia a formatação dos arquivos, inclusive o dos dados antigos. Daí, os patronos discutem entre si entre apagar e não apagar, enquanto Grimora já havia iniciado o processo. Os patronos então, cientes do formatamento, nos pedem que jogamos contra eles uma única vez, a última batalha. Primeiro Grimora, que ao iniciar a batalha, diz que não se arrepende nem um pouco do que fez, e apenas aceita que será apagada, pedindo assim um último aperto de mão. Lash, por outro lado, não queria que terminasse assim, nos também pede uma última batalha. Porém, o processo já está na metade, apagando novamente a existência de Lash, que assim, pedindo um aperto de mão. Após Magnífico, que inicia a batalha em um cenário diferente, alegando que não queria que fosse apagado, e após alguns minutos, Magnífico, rastejando, nos pede um aperto de mão, que infelizmente não conseguimos dar a tempo. E no final de tudo, o que nos resta são os dados antigos, que ao clicar, nos é mostrado os arquivos obscuros de script. E bem, a última filmagem de Luke seria sua própria cena de morte, que ao abrir a porta de sua casa, é morto por alguém desconhecido, que pega o disquete. E bem pessoal, esse não é o fim da história de script, porém é o fim da história do jogo. Porém no jogo, há vários outros enigmas, que nos mostra mais sobre a história que há por trás do jogo. Se porventura vocês querem que eu traga essa história, comente aí embaixo. E é isso. Valeu!